Olá pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar uma receita de pão de queijo. Inicialmente a gente vai estar colocando os ingredientes para estar fervendo para poder depois estar escaldando. Então aqui a gente vai colocar 500 gramas de leite ou 500 ml. Aqui tem 150 ml de óleo de soja ou óleo de girassol ou qualquer outro óleo. Aqui a gente tem 50 gramas de manteiga para dar um gostinho especial e 15 gramas de sal, que é uma colher de sopa rasa de sal. Aí isso aqui a gente vai colocar no fogo até levantar fervura. Enquanto o nosso leite com o óleo está fervendo, a gente vem aqui e vai estar hidratando o polvilho antes de escaldar. E esse aqui que é o segredo mesmo do pão de queijo. Que é muito importante a gente fazer essa hidratação, que a gente colocou aqui, né? 500 gramas de polvilho doce e 500 gramas de polvilho azedo. E a gente vai estar hidratando com 150 gramas ou 150 ml de água. E aqui é só ir misturando essa água e soltando ele bem, para ele ficar bem soltinho, parecendo uma massa de tapioca mesmo, aquelas massinhas de tapioca. Aí tem que ir vindo e apertando bem até soltar todas essas bolinhas que ficam aqui no meio do polvilho. Eu comecei aqui a desfazer, eu não consegui desfazer totalmente, ficou umas bolinhas assim. E aí eu preferi estar peneirando mesmo. Então a gente vai peneirar aqui polvilho, né, depois da hidratação. Então primeiro a gente hidrata e depois a gente pode estar peneirando, que isso aqui vai garantir que ele fique bem leve, bem soltinho para estar fazendo, para estar escaldando, né? Aí aqui no caso a gente pode estar usando qualquer tipo de peneira. Ela só não pode ser muito fina, que se ela for muito fina, acaba que a gente não vai conseguir passar todo o polvilho aqui pela peneira, né? Então, aqui uma peneirinha um pouquinho mais grossa. Então agora que já começou a ferver a mistura, a gente vai levar para escaldar. Então aqui a gente vai pegar a mistura que está fervendo e vai estar jogando aqui no polvilho hidratado para poder escaldar. Isso aqui que chama escaldar, né? Que é jogar o líquido fervendo no polvilho. A gente começa misturando aqui com a colher. Depois, quando dá uma esfriadinha, a gente já coloca a mão. No caso, essa massa de polvilho, ela fica bem molinha assim. Então, nesse ponto aqui, ela vai chegar próximo de uma massa de pão de queijo tradicional. Então, mas só que ela ainda vai amolecer bem mais ainda quando a gente adicionar o queijo e os ovos, né? Então aqui, vamos tentar colocar a mão aqui para ver se já dá para trabalhar. Aqui a gente já vai amassando com ela um pouco quente ainda. Aí no caso aqui, quando você peneira o polvilho, ela vai ficar bem lisinha. Se não tiver peneirado, ela vai ficar com algumas bolinhas aqui, mas não tem problema, isso não vai afetar muito a qualidade do pão de queijo. Aqui a gente vai amassar até incorporar todo o ingrediente. Não é para sovar a massa, é só até misturar mesmo todos os ingredientes aqui. Então a massa aqui, ó, já está tudo bem misturado. Ela já fica numa consistência parecendo um pão de queijo mesmo, que dá para enrolar.
Mas só que a nossa massa ainda vai ficar um pouco mais mole ainda do que isso. Então aqui a gente vai deixar ela resfriar um pouco para estar misturando os ovos e o queijo. Então agora que a nossa massa esfriou, a gente vai estar colocando 5 ovos. Aí no caso a massa já está um pouco mais fria. A gente vem com os ovos. E assim é uma parte meio melequenta, assim, é um pouco complicado incorporar esses ovos aqui na massa. Mas tem que ir apertando até incorporar mesmo os ovos. Então agora, ó, como a massa já está ficando homogênea, aí essa aqui que é a hora da gente colocar o queijo. Então aqui, assim, ela já está homogênea, ela fica com umas bolotinhas, isso aqui faz parte, sabe? Ela não fica lisinha não, mas é esse aqui o ponto. Aí a gente já vai incorporando o queijo. E como diz o nome, é pão de queijo, então aqui é muito queijo mesmo. Então assim, a proporção fica bem grande. Que dá um pouco mais de 30% de queijo, né? Nessa receita. E como a receita ela já é bem molinha, como vocês estão vendo aqui, ela não dá muito certo com um queijo fresco, né? Então o ideal é estar pegando um queijo meia cura, uns queijos um pouco mais secos. Pode estar fazendo também outros testes, mas se for um queijo muito fresco, com muita água, acaba que a massa vai acabar ficando muito mole, né? Aí então a nossa massa de pão de queijo aqui está pronta. Então assim, pode estar vendo a textura dela, que ela não é tão mole, nem tão dura. Mas isso aqui pode ter uma variação. Ela pode ficar um pouquinho mais mole, um pouquinho mais dura. Isso aí vai variar o tamanho do ovo, do polvilho que está usando, né? Então é normal. Ela tá aí um pouquinho mais mole ou mais dura. Então inicialmente aqui a gente vai estar untando a forma com bem pouquinho óleo. Eu vou passar um papel toalha aqui mesmo para tirar o excesso. Só dar uma untadinha bem de leve. E aqui a gente pode ou fazendo as bolinhas com as colheres, né? Que ela vai ficar um pouquinho mais rústica. Que a gente pode estar colocando aqui. Então aqui eu vou fazer uma fileira mais ou menos assim. Aí tem a opção também, né, de estar colocando um pouquinho de óleo na mão e pegando um pouco da massa e enrolando também. E assim, o ideal dessa massa é deixar ela descansar pelo menos umas 2 horas antes de estar enrolando. Isso vai melhorar um pouco o gosto do pão de queijo, que a massa ela vai absorver um pouco do queijo e ela vai ficar mais saborosa. Aí aqui a gente já está fazendo essa daqui, logo quando terminou, para você estar vendo também como é que ficou o resultado. E o ideal para enrolar o pão de queijo com a mão é deixar ele na geladeira. Quando ele estiver geladinho, ele vai ficar bem mais fácil de estar enrolando. Aí no caso aqui, eu vou estar assando esses daqui todos mais rústico mesmo, para ver como é que fica o resultado. E agora vamos colocar o pão de queijo para assar no forno pré-aquecido a 200 graus.
tá pronto. Eu acho que os pães de queijo que eu enrolei são esses 3, mas assim, visualmente fica muito pouco diferente, sendo enrolado mais rústico ou enrolando bonitinho na mão. Então agora, vamos coar um cafezinho aqui, que é a melhor parte, né?